Boas-vindas a esta nossa exploração de hoje. Hoje, a gente vai decodificar um dos hábitos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais curiosos da era digital. Sabe aquele momento em que a gente passa horas e horas na frente da tela assistindo alguém esfregar um tapete imundo ou organizando uma geladeira com potinhos milimetricamente alinhados? E enquanto isso, nosso próprio ambiente continua uma bagunça total, às vezes com aquela clássica cadeira cheia de roupas acumuladas? A grande pergunta é: por que o nosso cérebro fica tão hipnotizado vendo essa limpeza na tela, mas sente zero motivação para fazer o mesmo na vida real? Olha, a resposta é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, por que assistir essas faxinas vicia tanto? Para começar, a gente precisa bater de frente com o estigma gigantesco que existe por aí. A sociedade, e muitas vezes aquela vozinha na nossa própria cabeça, costuma rotular esse hábito como pura preguiça extrema, uma procrastinação que não serve para nada ou pura perda de tempo. Mas sabe de uma coisa? A neurociência e a psicologia moderna revelam algo libertador. A mente não está simplesmente falhando ou com preguiça. Na verdade, ela achou um atalho genial e incrivelmente eficiente para se recompensar. Parte 1. O fenômeno viral da limpeza. Expectativa contra a realidade. Para a gente entender o primeiro grande conceito dessa nossa análise, precisamos olhar para a explosão e a popularidade massiva dessas rotinas estéticas na era digital. No mundo onde a nossa rotina já é mentalmente exaustiva, esse fenômeno capta a nossa atenção justamente porque promete uma fuga rápida para um mundo de ordem absoluta. E existe um contraste gritante entre esses dois mundos. De um lado, a realidade virtual, que entrega pra gente aquela perfeição cinematográfica, sem falhas, numa velocidade acelerada. Mas do outro lado, a gente tem a realidade física, e a faxina pesada no mundo real dá trabalho, consome tempo, é chata e exige que a gente fisicamente pegue uma vassoura, coloque as luvas e encare a sujeira de frente, sem filtro mágico ou edição de vídeo. Parte 2. O truque da dopamina. Hackeando o sistema de recompensa do cérebro. É aqui que a coisa fica realmente empolgante e a gente precisa mudar como julga o comportamento humano. O cérebro não erra ao escolher o vídeo ao invés da vassoura. Pelo contrário, ele está operando sobre uma lógica biológica brilhante de conservação de energia. O mundo moderno funciona muito na base do que a gente chama de economia da falsificação. O que é isso? Basicamente, para quase tudo que é difícil de fazer e exige esforço real, a gente criou uma versão fake de baixo esforço para satisfazer os nossos desejos na hora. E a grande sacada é que o cérebro humano, pelo menos num primeiro momento, simplesmente não consegue diferenciar a satisfação do trabalho duro real dessa gratificação falsa e imediata que a tela entrega. Na prática, o processo é fascinante e acontece em 3 passos. Primeiro, a gente observa a ordem visual sendo criada ali no vídeo. Segundo, o cérebro processa isso e registra esse esforço fake como se fosse uma vitória pessoal nossa. E no terceiro passo, acontece a liberação de dopamina. E vale lembrar, a dopamina não é só a molécula do prazer, ela é o neurotransmissor da motivação. O nosso sistema nervoso ganha a mesmíssima recompensa, aquela sensação relaxante de dever cumprido, como se a gente mesmo tivesse executado todo aquele trabalho físico. Parte 3. Procrastinação por fantasia, a ilusão de uma vida perfeita. Mas aí vem a dúvida. Se a gente recebe toda essa recompensa visual, por que é tão difícil sair do sofá e ir limpar? Aqui a gente entra numa armadilha psicológica intrigante. Na psicologia, isso se chama procrastinação por fantasia. É o ato de se apaixonar perdidamente por uma versão idealizada do próprio futuro. Quando a gente consome esses vídeos de casas impecáveis, a gente cria uma ilusão super reconfortante. A mente projeta um cenário onde tudo está sob controle, limpo e perfeito, mas evita de propósito fazer o trabalho real para que essa fantasia vire verdade. O nosso cérebro escolhe ativamente não fazer nada. Por quê? Bom, porque a limpeza real é exaustiva e monótona. Os resultados na vida real raramente têm aquela iluminação perfeita de um vídeo de internet. Ninguém esfrega o banheiro sentindo que está num cenário de cinema. E o mais importante, agir significa lidar com a imperfeição. Ficar só na imaginação é um jeito de proteger aquela fantasia intocável contra a decepção e contra o risco de falhar. É muito mais confortável morar no mundo imaginário. Parte 4. Ordem no caos mental, silenciando o ruído. Tem um motivo cognitivo fortíssimo para certas pessoas serem tão sugadas por esse comportamento visual. Olha só que interessante, mentes raras, complexas e brilhantes costumam ser ambientes extremamente barulhentos por dentro. Pessoas altamente analíticas pensam o tempo todo, processam milhares de cenários, tentam estruturar ideias e lidam com ansiedades diárias.
Esse mundo interno hiperativo é frequentemente caótico. E fala sério, cansa demais. E aí surge um embate. De um lado, você tem uma verdadeira tempestade de pensamentos ansiosos na cabeça. Do outro, uma necessidade biológica e profunda de encontrar padrões e criar ordem. Então, quando a gente vê a sujeira sumindo da tela e cada objeto se encaixando magicamente, isso funciona como uma ferramenta poderosíssima de regulação emocional. É literalmente um tranquilizante visual imediato que desliga aquele ruído interno. Parte 5. A economia de energia, táticas de conservação evolutiva. E se a psicologia já explica muito, os dados da biologia vêm para provar que esse hábito digital não é acaso. Ele é um mecanismo de sobrevivência pura, enraizado na nossa evolução. Tudo se resume à matemática do nosso corpo. O cérebro humano, sozinho, consome cerca de 20% de toda a energia que a gente tem. E a regra número 1 da evolução é implacável. Energia nunca, jamais deve ser desperdiçada à toa. A nossa sobrevivência sempre dependeu de otimizar ao máximo esses recursos. Então imagina uma mente exausta fazendo um cálculo de eficiência. Pensar de forma analítica drena energia cognitiva. Limpar a casa drena energia física real. Qual é a saída que o cérebro encontra? Terceirizar o esforço para a tela do celular. A gente absorve a recompensa visual, que sai de graça, em termos de suor, e poupa a energia que sobrou para lidar com os desafios reais da vida. É matemática pura de sobrevivência. Parte 6. Eficiência, não preguiça. É hora de mudar completamente essa narrativa e afastar aqueles julgamentos severos de uma vez por todas. Vamos desmantelar esses rótulos. A sociedade aponta o dedo e chama de preguiça extrema, mas a ciência traduz como conservação de energia. O rótulo diz procrastinação inútil, mas a realidade científica prova que é regulação emocional. O que parece ser uma perda de tempo é só o sistema nervoso encontrando um atalho de dopamina pelo caminho mais fácil. O que parece falha é, na verdade, uma adaptação incrivelmente eficiente. E essa frase resume a nossa tese com perfeição. Uma tela cheia de ordem é apenas o reflexo de uma mente buscando paz. Terceirizar a faxina para o mundo digital é a marca registrada de quem pensa profundamente e está só procurando um pouco de tranquilidade no meio da confusão mental. E entender isso abre uma porta fascinante para a gente olhar para os nossos comportamentos de um jeito bem mais gentil, né? Fica aí a reflexão final. Quais outros hábitos digitais que a gente julga como pura preguiça são, na real, ferramentas secretas do nosso cérebro para sobreviver e otimizar as coisas? É uma pergunta que nos convida a decodificar cada vez mais a mente humana. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração com a gente e até a nossa próxima descoberta.